Você acha que aí dentro tem o Espírito de Deus? Olha, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não, porque senão eles não colocariam cerca elétrica aqui, né? Porque eles acreditariam que Deus, com todo o poder, ele ia estar aqui na igreja, o Espírito dele aqui, então sem necessidade de uma tecnologia dessa. E o meu sentimento aqui dentro dessa igreja, olhando para a cruz, de um Jesus que eu amava tanto, assim, eu até estou emocionada de falar, sabe? Que eu acreditei tanto, 40 anos acreditando e pedindo. E eu, para mim, que um dia ele ia fazer, ele ia aparecer, ele ia existir. Ele existia, ele ia aparecer para mim. Mas nunca assim na experiência, como as pessoas falam, eu tenho experiência pessoal com Jesus. Eu falo com ele, comigo nunca aconteceu isso. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, para contar a história de hoje, eu tô aqui em frente à Igreja Católica Matriz, tá? A Igreja Católica que tem frades franciscanos, né? A Santa Ana, a paróquia Santa Ana, aqui em Anápolis. Então nós estamos aqui para contar a história hoje da Marli Dias, uma pessoa que passou muitos anos dentro da igreja, acreditando piamente em tudo que a igreja dizia, em tudo que os padres, a doutrina, o catecismo, sabe? Então ela fez votos, voto de pobreza, voto de castidade, votos de obediência, e hoje ela vai contar tudo isso para você, Brasil, mostrar por que ela se libertou, como ela entrou na Igreja Católica, por que ela entrou na Igreja Católica, como ela saiu e por que ela saiu e por que ela abandonou tudo. E hoje eu vou apresentar para você a Marli Dias. Então, Brasil, essa aqui é a Marli Dias. Marli, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Ótimo, maravilhosamente. Marli, você que rodou aí 1.600 quilômetros para sair, 1.800, para sair lá de Santa Teresa do Oeste. Santa Teresa do Oeste, lá no Paraná, para estar aqui em Anápolis, para dar essa entrevista para nós. É um privilégio muito grande. É um prazer encontrar você, Jason. Pessoas que pensam que já foram libertas e que me ajudou a me libertar. E hoje você vai garantir que o seu testemunho vai ser um testemunho fortíssimo. Isso, ex-freira, ex-noviça, ex-freira, e para me libertar. E hoje eu estou livre. Tá vendo aí, Brasil? Do sistema religioso. Isso é muito bom. E tá feliz? Muito feliz. É uma libertação que ninguém imagina como que pode ser a gente se tornar tão feliz depois que a gente se liberta do sistema religioso. Meu querido ouvinte e meu querido telespectador, eu vou desde já pedir a você desculpas, porque o áudio não está muito bom e a imagem também não, infelizmente. Eu gravei com 2 celulares, gravei com este aqui que você está vendo e com um outro também. E o som do microfone está um som muito perfeito, está um som muito legal, mas infelizmente eu perdi este vídeo aqui, ó. Perdi todo esse conteúdo e ficou somente o conteúdo de um outro vídeo, porque eu gosto sempre de dar o melhor que eu posso fazer para cada um de vocês. Então eu vou pedir a vocês desculpas pela imagem, vou pedir desculpas a você também pelo som, mas eu espero muito que você goste do conteúdo de hoje, porque o mais importante também é o conteúdo. E o conteúdo de hoje está super, mega, hiper, ultra poderoso. Fica comigo aí, um abraço. Brasil, nós estamos de volta. Estávamos lá na Igreja Católica, onde a Marli Dias, ela teve um sentimento lá muito verdadeiro. Chegou a vir lágrimas nos olhos dela, entende? E o que acontece? Isso é normal, isso é coisa do sentimento humano, da emoção humana. E nós estamos aqui, né, no apartamento aqui dela, gravando, certo? Estamos no apartamento da sua filha, na verdade, né, Marli? A menina que ajudou na tua conversão. Sim, a Ana Carla foi o ponto de partida para o meu ateísmo, me questionando, me indagando e me incomodando. E nós no sentido da palavra, né? E nós saímos lá da Igreja Católica, gravamos lá para mostrar para ela, na verdade, entrar lá na igreja para saber qual é o sentimento da Marli. Se a Marli ainda tem aquele sentimento de fé, se alguma coisa ainda bate. E parece que não bate mais nada, não bate alguma coisa, não bate o coração. Não. Quando você revê a tua história, sempre você se emociona em alguns momentos, mas que desse vontade de voltar
ao tempo e fazer de novo, não, jamais. Marli, conta pra gente, como é que você entrou na igreja? Na igreja, eu entrei assim com os sacramentos, né? Na Igreja Católica Apostólica Romana, através meus pais me levaram para batizar, depois primeira Eucaristia, catequese, crisma, todos os sacramentos que tem na Igreja Católica, e todos eles também, eles são pagos, né? Todos eles? Mas tem uma verbinha. Aí, mas meus pais não eram assíduos na igreja, eles iam uma vez por ano, duas, porque nós morávamos no interior, assim, na chácara. E aí, quando saía a festa da igreja uma vez por ano, eles iam na missa, mas eu não seguia assim a risca. Eles levavam como uma tradição que tem que batizar, que tem que crismar. Tá? Mas eu digo assim, foram teus pais que levaram você para a igreja? Foram. E logo quando você chegou na igreja, qual foi o sentimento assim? Você se sentiu bem? Achou que ali era teu lugar? Eu nem lembro o que eu senti, eu só achava que era o certo porque todos faziam. Interessante isso, Brasil. Certo, ela achava certo porque todo mundo fazia a mesma coisa. Se todos faziam, logo eu não ia ser diferente, né? Eu também tinha que fazer as mesmas coisas que os outros faziam, tipo ovelhas, né? E você tinha quantos anos nessa época? Eu ali, durante a minha adolescência, mais começou. E assim, quando você via as outras garotas se divertindo, brincando, usando roupas diferenciadas, tendo uma vida, vamos dizer assim, noivado, casamento, vida sexual, o que você sentia quando você olhava para elas? Você dentro da igreja, com voto de castidade e tal, enfim? Assim, esse tempo eu já me refiro que eu tinha entrado com 16 anos para o convento das Irmãs Franciscanas da Penitência. E quando eu vi assim as pessoas, as meninas da minha idade, eu falava, nossa, elas estão no mundo, eu sou diferente, porque aqui eu estou assim, sendo aquela pessoa que está seguindo Jesus e você, a esposa de Cristo. Então quer dizer que você... É brincadeira, cara, que a igreja... Olha, é brincadeira o que a igreja faz com a cabeça das pessoas, Maria. Então você imaginava que era a noiva de Cristo? Sim, a noiva de Cristo, depois os votos perpétuos era casar com Cristo. Então quer dizer que ele tinha várias mulheres? Nossa, aquele lá ele era bem poligâmico. Sabe, bem liberal. E assim, aí eu entrei e fiquei por mais ou menos quase 5 anos, né? Como já te falei. E teve os processos de formação, eu e demais meninas de todo o Brasil que iam no convento das irmãs. As etapas de formação, assim, juvenato, depois postulante, aí vinha noviciado e depois fazia os votos para sempre. 3 votos, olha, obediência, pobreza, a igreja era pobre, né, entre aspas. O Papa que eu digo. Isso, e aí então nós teríamos que fazer voto pobreza, tanto é que a gente podia ter apenas 2 a 3 mudas de roupa. Não brinca, mãe. Não brinca, sério. 3 mudas de roupa. E 2 sandálias. Sandálias bem simples assim para andar. E é isso. Vestido ou saia, mas era 3 mudas de roupa. E as franciscanas da penitência, já fala penitência porque fazíamos muita penitência. Então, voto de pobreza, obediência e castidade. Agora, peraí, calma aí. Esse voto, assim, vamos pensar aqui direitinho. Esse voto de obediência, era obediência ao quê? A obediência às regras, às leis da igreja, da Santa Madre Igreja. Uhum. Obediência à congregação. Ela foi fundada na Alemanha por Anna Fromberg. E ela tinha, os discípulos dela, então tinha que seguir as regras também de lá. O cânon, né? E o estatuto e, além de tudo, a Santa Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. Então, se Cristo foi casto, não casou, nós também chamadas não podíamos casar. Mas Pedro era casado. Pedro, né? Mas Jesus disse que não foi. Legal. E
assim, e não te dava, você quando estava lá dentro, você tentava se reprimir, se oprimir, né, para poder ser fiel a alguma coisa. E não vinha, assim, um tipo de sentimento, desejo de libertação? Olha, podíamos ter desejos, sentimentos, como todo ser humano tem, né? A vontade de fazer coisas comuns do dia a dia que as outras pessoas faziam. Mas, porém, para nós não era permitido, porque era pecado. Então, se fizesse isso é pecado, fizesse aquilo é pecado. O fato de olhar para alguém, você já estava cometendo pecado, ou de pensar em alguma coisa. Assim, você me contou, inclusive, uma história, e essa história me deixou um pouquinho meio que, falei, caramba, cara, é sério isso? Eu falei com você, né? Você me disse que você estava dançando uma vez, e parece que a madre superior, a madre, alguma coisa assim, ela viu você dançando, te repreendeu, levou você e falou que ia falar com o bispo. Conta essa história pra gente, como é que foi? Não, assim, tinha os encontros, né, seminaristas e demais regiões dos seminários e das juvenistas que estavam formando para ser as futuras freiras. E aí nós encontrávamos para tocar um violão, para cantar, tá? E aí numa dessas um gaúcho me chamou para dançar, né? Não sei se era cadeira, que era que nós estávamos tocando. Imagina que eu não fui, né? Aí eu fui. Aí ela só me olhou assim e disse, em casa a gente conversa quando nós voltarmos, né? Então daí ela me chamou na sala separada, ela, mais outra administradora lá do colégio, e falou, como que pode, assim, o que você foi fazer? Você não percebe que isso não se faz? Você errou, e o que você sente pelo sexo oposto? Eita, então quer dizer que, particularmente, perguntando pelo sexo oposto, Márcio, o que você sente pelo sexo oposto? Parece que já estava pregando uma espécie de um lesbianismo lá dentro, né? Porque se eu não podia olhar e nem gostar do sexo oposto, eu tinha que gostar do mesmo sexo, né? Que não seria também se acontecesse para mim. Hoje eu vejo como normal. Cada um vive como que... Isso é legal, né? A religião, infelizmente, acaba com a liberdade das pessoas, infelizmente. Mas, e aí, quantas vezes você orava por dia? Como é que era a penitência dentro de um local? Aliás, me conta como é que é o local lá, aquele local obscuro, como nos filmes, um lugar sem iluminação, com um Cristo pregado na parede, com a Bíblia toda lado, com oração o tempo todo. É assim mesmo a impressão dos filmes? Corredores enormes, 2 pisos, a casa de formação, por exemplo, que eu estava, chamava-se Gewur, porque veio lá da Alemanha, né? Financiamento, tudo. E então, na parte superior, subia grandes escadarias e lá ficava a capela, com santos, imagem de santos, com o Santíssimo Sacramento, com a hóstia consagrada. Aquele lugar era santo. O fato de se passar na porta, você tinha que fazer a genuflexão. Como é que é o nome? Genuflexão. Assim. Você fazia assim, quando passava na porta já da capela. Aí quando entrava, ajoelhava. Levantávamos 15 para 5. Quando não... e já íamos para a capela rezar. Lá rezávamos mais ou menos 1 hora. Nós tínhamos um ofício muito assim, espesso, assim, com todos os salmos, todos. E salmos e cantorias e tudo tirado da Bíblia, onde que nós rezávamos ali por 1 hora, 3 vezes ao dia. Aquilo lá. Meditação constante, depois nós íamos para a aula de teologia, estudar a Bíblia. Aí depois elas colocavam cada uma das meninas num serviço doméstico. Uma ia para a horta, capinar, plantar, colher. A outra ia para a cozinha, tinha que aprender a cozinhar. 1 ou 2 ficavam na cozinha, cozinhando para todas. E se não soubesse, tinha que aprender. De um lado é bom, porque tinha menina que não sabia, já aprendeu, né? Algumas coisas sempre a gente leva como válido, né? E a faxina de todo o prédio, nós que fazíamos tudo. Pátio, cuidávamos, nós trabalhávamos. E daí voltava, meio-dia, tinha oração de novo. Missa todos os dias
Na catedral nós íamos. Caramba! Todos, ou era de manhã ou era à noite. Não importa se estava chovendo, se estava fazendo frio, calor, é missa. A terço, nós tínhamos que rezar o terço, quando não o rosário. Você sabe que o rosário é 3 terços, né? Caramba, verdade, né? Daí tinha uma mini gruta. Isso eu estou falando da casa de formação, né? E aonde que você ajoelhava lá e rezava o teu terço. Você repetia. E pedia constantemente. Assim, você orava muito, mas elas te ensinavam o que de útil sobre ciência, sobre produção científica? O que vocês aprendiam a respeito disso? A ciência não entrava lá, né? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Então não é simplesmente uma ideia de perseguição de dizer que a igreja não gosta de ciência, porque não entrava mesmo. Não se fala em ciência, é teologia o tempo todo. Lavagem, É isso mesmo, livros relacionados à fé, à teologia, à meditação, à oração, a versículos bíblicos e não espaço de ciência, não. Não incentivava você a ter uma produção de conhecimento, a você conhecer a formação das coisas, a ter uma vida intelectual sem ser religiosa? Apenas no momento que as meninas iam para a escola normal do dia a dia, que tinha até para fazer o segundo... Mas dentro da igreja nada? Não. Para fazer o segundo grau, aí nós íamos à escola, né? Mas fora esse horário, não. E assim, e quando você se vestia com aquelas roupas, como é que é o nome daquelas roupas? É o hábito. É chamado hábito? Você põe um véu, e o cabelo tem que ser cortado do jeito que elas querem lá. O meu era corte de tigela. Todo redondinho. Coloca uma boina, uma tigelinha e corta redondo, não pode ter corte. Não pode mostrar o cabelo no véu, quando você coloca o véu. Gente, que absurdo o negócio desse. Tudo isso em nome de uma religião. Eu tinha um cabelo super lindo, cacheado, eu cortei. Eu tinha vontade de ter meu cabelo do jeito que eu queria, eu não podia. E o hábito comprido, né? Uhum. E o véu. E um vestido super quente, era muito quente usar aquela roupa. Era super quente, porque o Ribeirão Preto, na época, sempre foi calor, né? E a gente tinha que usar. E assim, quando você estava lá dentro, você falou alguma vez, teve algum contato, alguma coisa, alguma experiência espiritual de verdade, ou tudo era só ritual? Então, quando elas pediam para nós fazermos retiros de 8 dias consecutivos, sem falar com ninguém, era só para falar com Deus, em quartos separados, só íamos almoçar em silêncio e voltávamos 8 dias. Era muito tempo para ficar em silêncio. Eu tentava fazer essa experiência, falar com o Espírito Santo e rezar, o Espírito Santo me ilumina. O que eu estou entendendo dessa palavra, através da palavra, e lia outra palavra, mas não via espírito, anjo, nem Deus nenhum falar comigo. Eu só fazia silêncio e ficava quieta. Aí tinha hora que eu não aguentava, eu começava a bater na parede assim para minha amiga do quarto escutar. Uhum. Falar, você tá viva ainda aí, criatura? Então assim, mas na época, Você não tinha crítica nenhuma, né? Eu não tinha, penso uma pessoa alienada. É porque você acha que quando você está no sistema, você pensa que aquilo lá que elas colocam, elas são a verdade. Elas passam a verdade para você. Ainda mais dizendo, está na Bíblia, se você não... Aqui, por exemplo, Brasil, estou aqui com a Bíblia, inclusive a Bíblia católica, olha só, estou aqui com a Bíblia, pode pegar. Uhum. Certo? Então, se utiliza-se a Bíblia... E se está aqui, você sair fora, você está errado e está cometendo pecado, você está em pecado. Aí tinha o padre lá todo fim de semana para a gente já confessar. Às vezes não sabia nem o que falar, porque... Era toda semana? Era. Era pensar em... É um verdadeiro bloqueio, Brasil, uma cauterização de mente, né? Uma lavagem cerebral que a igreja faz às pessoas. Mas me conta uma coisa, depois de todo esse terror que você viveu ali dentro, você ficou com a mente muito fechada para a religião católica. Então, assim, o que aconteceu para você começar a dar os primeiros estalos, assim, você entender que tudo aquilo era só
uma espécie de dominação de um grupo maior querendo dominar os outros? Isso, eu assim, quando eu saí, a minha mãe pediu, falou, filha, venha ficar comigo, porque ela teve um AVC. Aí Mesmo você orando? Sim, eu orava todo dia pra minha mãe, ia na missa, eu colocava o nome dela. E daí deu um AVC nela, deu outro AVC. Aí elas falaram, você pode ficar com a tua mãe 1 mês, 2, o máximo. Eu falei, mas e se ela não melhorar? Não, daí nós vamos conversar. Aí deu 2 meses, elas falaram, agora você vem. Eu falei, minha mãe não melhorou. Não, você vem. Caramba. E como se fosse donos da tua vida. isso, eu tive que deixar minha mãe. Aí eu comecei a pensar nela e ficar preocupada. Ela falou, vai lá e faz 10 dias você reza pro Espírito Santo. Isso aqui foi o fechamento que eu saí. E faz um retiro para você ver qual a resposta que você vai sair. Se você vai sair para cuidar da sua mãe, ou se você vai ficar aqui conosco e não abandonar o barco. São autoritários. Hã? Autoritários. E aí nós vamos falar com o bispo ainda para você assinar o papel. Eu fiquei lá pensando, minha mãe precisando de mim, doente, e eu lá rezando aqueles dias, e não vinha nada. Contradição completa. Nada. Aí elas me levaram frente ao bispo e falaram, ó, ela quer sair, ela quer abandonar a congregação. Por causa disso. Parece uma repressão. Aí o bispo falou, nossa irmã, mas já é a 4ª irmã que sai esse ano da vossa congregação, o que está acontecendo? Ela falou, não sei. E então ele falou, assina o papel, se você tem que cuidar da tua mãe, até que o bispo foi até mais maleável. Aí eu voltei, ainda continuei no sistema religioso por uns, mais ou menos 15 anos, 15, 20 anos. Cantava na igreja, eu tocava violão, fazia coral, lia leitura, preparava a liturgia. Quer dizer, eu saí do convento, o convento não saiu de mim, na verdade, né? E esses estalos começou quando você percebeu que as tuas orações, as tuas rezas, os teus clamores, os teus pedidos, aquele sentimento de falar com o Espírito Santo que nunca aparecia, você começou a ter os primeiros estalos, então, de dúvidas. Sim, o primeiro estalo é quando a minha mãe morreu, que eu pedia tanto, ela não leva, eu saí para me cuidar dela, assim, né? Então não leva ela. Eu não levo a minha mãezinha. Não adiantava. Eu criava calo no joelho de rezar na capela do hospital, enfim. Foi. Ela foi igual. Peraí, calma aí. Mas assim, a sua mãe faleceu mesmo diante dos seus clamores. Das suas orações. Mesmo diante de eu clamando, eu passava lá ajoelhada, tinha uma capela do hospital também. E o coração dela ficou para explodir, ela não melhorou nada. E o coração deu problema no coração, ela foi. E aí eu me perguntei, mas nossa, por quê, né? Por que, Deus? Sim. Eu chorava à noite com uma velório dela, eu falei, por quê? E a minha irmã falou, você não questiona, porque ele sabe o que faz. Eu falei, tá bom. Aí depois, eu tive um filho, também morreu com um aninho. E eu mais 1 mês e meio lá no hospital, em cima dele, rezando também, da mesma forma. E daí eu comecei a me questionar, mas assim mesmo ainda, tudo bem. Porque a lavagem é tão grande, muito grande, que eu falava, é ele que quer e é ele que é a vontade de Deus, na verdade. Tá? Mas o que começou a me abrir a mente foi quando a minha filha e mais um ex-namoradinho dela, ela conheceu um namorado que já tinha abandonado o sistema religioso, sabe? E daí ela veio me... Aí ela começou com as ideias também, ele começou a não influenciar, mas tentar conversar com ela para abrir a mente dela. E ela começou também a se questionar, e ela veio a questionar a mim. Né? Mas que Deus é esse, mãe, que você acredita? Onde ele mora? Quem ele é? Você sabe? Boas e excelentes perguntas para você que está em casa, cara. Perguntar o que Deus está fazendo aqui agora, neste exato momento. Muitas pessoas não se perguntam o que Deus faz agora, neste exato momento agora. Enquanto você está me ouvindo aí do outro lado, o que Deus está fazendo? Mas isso não interessa sim, é evidente.
Aí o que acontece? Então você vê que Deus não está passando pelos teus problemas, Deus não está passando pelas tuas dificuldades, Deus não está passando nenhum tipo de problema. Aonde que Ele está fazendo o quê? E será que nos ama? Será que realmente tem um amor por nós? Então, quer dizer, tem que se perguntar realmente, né? É na dúvida que você busca as respostas. É verdade. Você tem que duvidar. Tem que duvidar. Duvida de A igreja tudo. trabalha contra a dúvida. Contra a dúvida, mas nós não podemos ter medo, nós temos que duvidar. Duvidar, perguntar por que isso, por que aquilo, por que não acontece, por que está escrito e não acontece, qual que é a intenção por detrás disso. E a partir daí você começou a duvidar, se questionou, então começou um processo. Começou uma emaranhada na minha cabeça. Uhum. E agora? Aí eu fiquei meio sem chão, e aí eu não sabia quem me pegar. Porque se eu estou duvidando e não estou acreditando, para quem que eu vou implorar quando eu precisar? Tipo, eu tenho medo de tempestade, de granizo, né? Uhum. Cara, eu vou falar, e agora? Vai furar meu teto, meu telhado. E aí, para quem que eu vou pedir? Né? Então eu ficava assim, mas com o tempo eu fui buscando conhecimento, assistindo vídeo, eu fui buscando contato com a Deus. Os vídeos foram importantes também. Muito importante. Os seus vídeos, muito importantes para mim. De outros ateus. Aquele canal dos Atheist, Move-me. Eu assistia demais. Que faz você pensar em tudo, não somente no sistema religioso. No esquema que é a vida. E então eu fui só buscando. Aí parece que eu não parava de buscar e perguntar. E foi aí que eu fui me libertando. E como é bom se libertar. Como é bom buscar o conhecimento. E depois, quando você teve esse start assim, de libertação, veio a independência? Sim, a autonomia, de você agora andar com seus próprios passos, saber que agora você não tem Deus algum, nada, nem ninguém para poder estar te instigando sobre alguma coisa, enfim. Primeira coisa, eu senti que eu acabei com um monte de medo que eu tinha. Poxa, medo. Medo. Muito importante. Era medo de morrer e não ir para o céu, tá? Ficar queimando no fogo do inferno. Isso aí é muito... Olha, pega demais o céu. É uma herança da igreja. Isso. Herança. Medo de tudo. Aí, com essa independência, você fala, mas para que medo? Cara, vai ser normal. A morte ficou mais normal para mim. Eu tinha medo de morrer, principalmente morrer assim, de uma morte de alguém fazer eu sofrer com uma arma branca ou alguma coisa. Hoje, é claro que a gente tem ainda medo, mas eu não como antes. É um medo instintivo. Instintivo, mas eu tinha demais. E aí eu fui adquirindo mais segurança em mim mesma, acreditando que eu podia fazer, não dependia de só que alguém superior fizesse. Eu consegui fazer isso por causa do Deus. Eu só fiz isso porque Deus me ajudou. Então, foi clareando a mente, foi... Algumas pessoas dizem que quando a pessoa larga o cristianismo, larga a religião, o próprio Jesus falou isso, né? Falou que 7 demônios vêm sobre essa pessoa. Né? E deixa essa pessoa cada vez pior, porque os demônios que estavam na pessoa antes dela entrar na religião, agora esses demônios voltam trazendo com ele mais 7. Eu pergunto, no teu caso, esses demônios ficaram onde? Ficaram no fundo do poço, porque não apareceu nenhum. Até agora nenhum? Não. E aí, nem diabinho de chifrinho, nada. Então quer dizer que hoje você é uma pessoa descrente completamente em Deus, no Espírito Santo, em Jesus, em todas as religiões, mas isso não é fruto de uma decepção tua? Com certeza que não, foi todo um processo. Algumas pessoas dizem, a Marli está frustrada, está decepcionada e por isso largou Deus. Ela sabe que Deus existe, mas aí ela quis largar Deus, quis abandonar, uma apóstata. Em hipótese alguma. Não, você não se vê assim. Não. Como é que você se vê hoje? Hoje eu me vejo liberta, uma pessoa mais independente em tudo, na questão da minha saúde, na questão dos meus pensamentos, eu fiquei mais crítica. Isso é bom. Quando você busca o conhecimento, as coisas clareiam para você, né? E então, é isso aí, a gente se sente mais... Aí veio a segurança. Como que é bom você ser um ser humano, por exemplo, você ajuda o outro, sabendo que é nós que temos que fazer... Sem pensar no céu.
Isso, fazer um pelo outro sem pensar em ganho futuro. Isso, exatamente. Entende? Então eu faço aqui, eu faço por você por mim, pelos demais. Você se sente bem realizada sem pensar, eu estou fazendo para ter um merecimento divino. Então isso aí também foi uma coisa que muito show. Brasil, é isso aí você vê, o conhecimento liberta as pessoas, acabam desamarrando, né? Acaba dando para a pessoa a dúvida, a arte da dúvida, a arte da crítica e a arte da pergunta. Acaba libertando as pessoas dessas prisões religiosas. Então, assim, hoje você está mais feliz do que antes, ou você acha que antes era mais feliz do que hoje? Antes eu me enganava, achava que eu estava no caminho certo e era feliz, né? Que eu ia encontrar a felicidade plena. E era totalmente uma enganação. Quando eu me percebi, que eu me descobri, não só eu sozinha, mas com a ajuda das demais pessoas que estavam no mesmo processo, eu sinto que hoje eu sou uma pessoa super realizada, feliz, mais segura. Claro que não 100%, porque nós somos falhos em muitas coisas. E a vida é um processo até quando nós formos ir embora daqui. Eu vou fazer o seguinte, com você. Eu vou levar você agora lá numa igreja, tá bom? Para ver o que você sente dentro dessa igreja. Você topa? Eu topo, contanto que você não faça eu voltar para lá. Brasil, nós vamos lá. Esse peso. Nós vamos lá numa igreja agora, vamos ver se ela ajoelhada, vamos vê-la rezando e vamos ver se ela volta para Jesus. Tá certo? Vamos lá então? Vamos. Vamos nessa lá, Brasil. E uma coisa interessante, Marli, nós estamos, inclusive, numa igreja católica, aqui em frente a uma igreja católica. E quando você olha ainda para essa igreja, o que te vem ao coração? Vem muitas lembranças, Jason, do tempo que eu participava, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, muitas lembranças. Você acha que, você olhando, olha para ela lá dentro. Você acha que aí dentro tem o Espírito de Deus? Olha, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não, porque senão eles não colocariam cerca elétrica aqui, né? Porque eles acreditariam que Deus, com todo o poder, ele ia estar aqui na igreja, o Espírito dele aqui, então sem necessidade de uma tecnologia dessa. Você acha que os anjos, por exemplo, eles dizem que os anjos estão aqui, eles marcam, por exemplo, alguns dias da semana para dizer que Deus tem que vir aqui às 7 horas, às 6 horas, às 9, eles marcam o horário para Deus estar. Como é que você entende isso, Marli? Uma vez, quando eu acreditava no sistema religioso, eu acreditava até que existia anjos com nomes e tudo, né? Anjo Gabriel, Rafael, não sei mais a quanto. Mas hoje acredito que não tem anjo, e mesmo porque ninguém está vendo nada aqui. Não tem nada, só do imaginário. E assim, por exemplo, você quando olha essa cerca elétrica aqui, você olha, por exemplo, o padre dizendo uma coisa e a igreja fazendo outra, o padre fazendo outra, porque ele não está confiando em Deus necessariamente. Sim, ele fala uma coisa e vive outra. Por que as pessoas que estão aqui, que vêm a um templo desse daqui, elas não se questionam? O que você acha? Você acha que essas pessoas estão passando pelo quê? Eu acho que elas foram preparadas, elas são alienadas, e é tudo porque foi falado para elas que assim não podia, que existe um Deus que não quer isso, que impõe regras através de um livro chamado a Bíblia, que nós falamos de Bíblia, que é um livro defasado, que não tem mais sentido. Então elas acreditam nisso. E então essa... Pra cá você não volta mais? Não, nunca mais. Estou muito feliz depois que eu me libertei do sistema religioso. Então, Marli, nós estamos agora dentro da Igreja Católica, matriz, inclusive, na diocese, que você falou que era dos frades franciscanos. Sim, Santa Ana
Frades franciscanos, eu li na placa. Isso. E isso te remete ao quê? O que você consegue lembrar? Eu lembro quando eu fiquei na congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência por praticamente 5 anos. E o meu sentimento aqui dentro dessa igreja, olhando para a cruz, de um Jesus que eu amava tanto, assim, eu até estou emocionada de te falar, sabe? Que eu acreditei tanto, 40 anos acreditando e pedindo. E eu, para mim, que um dia ele ia fazer, ele ia aparecer, ele ia existir. Ele existia, ele ia aparecer para mim. Mas nunca assim na experiência, como as pessoas falam, eu tenho experiência pessoal com Jesus. Eu falo com ele. Comigo nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu, foi só uma ilusão, foi só um engano. Palavras jogadas ao vento, porque não tem embasamento. E você, diante dessa imagem de Maria, de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, você se ajoelhava de verdade? Você acreditava piamente que esse Jesus, o boneco da Virgem Maria, representava realmente a palavra de Deus e o próprio Cristo? Acreditava, Jason. Nossa, acreditava. Maria, mãe de Jesus, por intercessão de Maria, todos os nossos pedidos chegarão ao Pai. E Ele fará com que isso se realize, se concretize. Então, eu acreditava demais. A imagem, o poder da imagem do santo, dos anjos é muito forte. Então, ela é muito forte quando você acredita, né? Então, sempre eu acreditei. Você acha que o que a igreja faz com as pessoas carentes, supersticiosas, vulneráveis intelectualmente e socialmente, você acha que é uma covardia o que eles fazem? O que eles fazem com os menos favorecidos da classe social mais desprovidas ou empobrecidas, que elas não ficaram pobres porque elas querem, elas forem empobrecidas. A igreja, o olhar dela é muito pequeno ou quase nada para essa classe. Porque a gente vê festas acontecendo, a gente vê festas de igreja que dão milhões. Inclusive na minha cidade tem uma tal festa da polenta, que eles arrecadam muito. E aos arredores, nem um pedaço de polenta eles não dão para as pessoas, com aquelas mães cheias de filhos pequenos, com um monte de criança pequena. Eles não têm a capacidade de dar um pedacinho. Tem o dito pãozinho da Nossa Senhora, que custa R$15 um pãozinho. E a igreja não dá. Se tem igreja que trabalha na obra social, é muito pouco, são muito raras. Porque as que eu conheço... Então, para você, não existe nenhum Jesus aqui dentro, que é somente um comércio de empresários, um comércio de lobos, administrando ovelhas, é isso? Então, quer dizer, como é que tu vê isso hoje, depois de liberta, que tu que vinha para cá, se ajoelhava, você que cantava, tocava violão, e agora, como é que é você ver tudo isso daqui e ver que você só perdeu o teu tempo? Eu cantava para Jesus, eu tinha um coral muito lindo de crianças e tocava violão e preparava a Santa Missa e tudo. É decepcionante quando você descobre que não é verdade. Assim a gente se sente enganado, sabe? Parece que fomos traídos no nosso ser, no mais íntimo do nosso ser, no nosso sentimento. Isso é uma brincadeira com o sentimento das pessoas. Eu vou chamar você para vir aqui. Vem aqui, por favor. Eu vou chamar você para vir aqui próximo à imagem da Maria Aparecida. Ela está bem aqui do lado. Tu fica aqui do ladinho dela, para que eu possa saber o seguinte. Quando você hoje olha para a boneca da Virgem Maria com o dragão, a serpente, ela pisando tudo isso daí, hoje você vê verdade nisso? Não consigo, já vi, Jason, assim, quando eu acreditava, mas hoje eu não consigo ver verdade. Porque é apenas uma boneca de gesso, né? É toda linda, maravilhosa, para as pessoas olharem e dizer, nossa, que mulher piedosa, que santa piedosa, ela faz milagre. Mas eu descobri que não adianta, gente, não se enganem, que vocês vão ter que ir ao médico, vocês vão ter que correr atrás da saúde, da educação, da segurança que nós temos aqui na realidade.
Inclusive, você viu uma igreja com uma rede de segurança, inclusive, né? Uma cerca elétrica, né? E nós fizemos até um comentário sobre isso, quer dizer, Sim. a santa está aqui, os anjos, Deus, então para que cerca elétrica? Então não tem sentido, né? Se tivesse o poder que eles teriam, Deus e todos os santos e todos os anjos, não se colocava a cerca elétrica, não se colocava o que mais na igreja? A luz elétrica também, né? Porque ele é a luz do mundo. A luz do mundo? É. Então, que ilumina até nas trevas. Os padres, os pregadores não precisavam usar óculos, né? Porque Deus não ia deixar eles ficar com problema nas vistas. Quer dizer, não existe prática, né? Não existe prática, na verdade. Só tem na teoria. É isso aí, Brasil. Tá vendo aí o testemunho dela? Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.